Eu vendi a casa. Eu desapareci sem avisar ninguém. Mudei de cidade, mudei de vida e mudei absolutamente tudo o que me ligava ao passado. Agora, enquanto olho pela janela deste pequeno apartamento que é só meu, um lugar onde ninguém grita comigo, onde ninguém me usa e onde ninguém conspira para roubar a única coisa que me restava, eu finalmente me sinto em paz. Eu vou te contar exatamente por que fiz isso. Porque uma mãe de 72 anos teve que fugir do próprio filho como se estivesse escapando de um predador. Porque foi nisso que o Renato se transformou para mim, um predador. E a Sandra, a esposa dele, junto com toda aquela família de víboras que ela trouxe para a minha vida, foram os cúmplices perfeitos para a minha destruição. Mas eu não me deixei destruir. Eu tomei uma decisão que muitos chamariam de cruel e outros diriam ser extrema, mas para mim foi a única forma de sobreviver. Se você ficar comigo até o final desta história, vai entender por que não me arrependo de nada. Vai entender por que cada documento que assinei, cada caixa que embalei e cada lágrima que derramei em silêncio enquanto planejava minha fuga valeu a pena. Porque há momentos na vida em que você tem que escolher entre continuar sendo a vítima ou se tornar a sua própria salvadora. E eu escolhi me salvar. Eu sei o que é se sentir sozinha nesta fase da vida. Eu sei o que é acordar toda manhã se perguntando se alguém realmente se importa com você ou se você é apenas um recurso a ser explorado até não servir para mais nada. Por anos, eu engoli essa realidade e me convenci de que era normal, que as famílias modernas eram assim mesmo e que eu estava sendo dramática. Mas havia algo dentro de mim, uma pequena voz que crescia cada vez mais, me dizendo que não, que aquilo não estava certo e que ninguém merece ser tratado da forma como eu estava sendo tratada. Chegou um ponto em que essa voz não sussurrava mais, ela gritava, e finalmente eu a escutei. O que eu vou te contar não é apenas a minha história, é a história de milhares de idosos que são invisíveis para suas próprias famílias, tratados como incômodos, como máquinas de dinheiro e como obstáculos para uma herança que os filhos já consideram deles por direito. Se você, que está me ouvindo agora, se identifica com algo que eu vou dizer, saiba que você não está sozinha. Existe uma saída e nunca é tarde demais para retomar a sua dignidade. Antes de entrar nos detalhes de como tudo aconteceu naquela tarde de terça-feira cinzenta, eu queria te pedir do fundo do meu coração, se você valoriza histórias de superação e acredita que o respeito não tem idade, se inscreva aqui no canal. Curte este vídeo, comenta o que você acha dessa situação e compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que podem estar passando pelo mesmo que eu passei e se sentindo sem saída. Mas agora deixa eu te contar como a máscara do meu filho começou a cair. Tudo começou de verdade há cerca de 3 meses. Eu estava em um momento de muita vulnerabilidade, me recuperando de uma cirurgia delicada no quadril que tinha me deixado limitada por um tempo. O Renato e a Sandra tinham se tornado especialmente distantes nas últimas semanas antes disso. Eu notava telefonemas sussurrados, portas se fechando quando eu entrava em um cômodo e olhares cúmplices que não incluíam explicações para mim. Eu tentava não pensar muito sobre isso, afinal, eles estavam casados há 5 anos e eu tinha aprendido a dar espaço a eles, mesmo morando todos sob o meu teto. A Sandra nunca gostou de mim. Eu soube disso desde o primeiro dia em que a conheci. Ela me olhava como se eu fosse um móvel velho que precisava ser substituído. Algo obsoleto ocupando espaço demais na casa que ela já considerava dela. Mas o Renato parecia feliz, e era só isso que importava para mim na época. Que boba eu fui, que cega e ingênua por acreditar que o amor de uma mãe era suficiente para manter um filho por perto quando havia uma mulher envenenando o ouvido dele todos os dias. Para entender o peso do que eles fizeram, você precisa saber de onde eu vim. Meu nome é Ivone Martins. Tenho 72 anos e passei cada segundo da minha existência colocando os outros à frente de mim. Eu não tive uma vida fácil. Meu marido, o falecido Getúlio, partiu cedo demais, vítima de um acidente de trabalho em uma obra quando o Renato tinha apenas 8 anos. Naquele dia, o meu mundo desmoronou, mas eu não tive o luxo de sentar e chorar por muito tempo. Eu tinha uma criança para alimentar e uma casa para manter. Essa casa onde morávamos não era uma mansão, mas era o meu castelo.
Ela foi deixada para mim pela minha irmã, a Catarina, que trabalhou a vida inteira como enfermeira e nunca se casou. No leito de morte dela, eu segurei a mão dela e prometi que nunca venderia aquele lugar, que ele seria o meu porto seguro para sempre. A Catarina sabia o quanto eu tinha sofrido depois de ficar viúva e queria garantir que eu nunca ficasse sem um teto. Eu trabalhei em 2 empregos por quase 20 anos para dar o melhor ao Renato. De manhã, eu limpava escritórios e à noite passava roupas para fora até minhas mãos ficarem cheias de calos e minhas costas parecerem que iam quebrar. Eu paguei a faculdade dele integralmente, centavo por centavo, sem nunca deixar faltar nada. Eu queria que ele fosse um homem de sucesso, alguém que não precisasse suar como eu suei. E ele se tornou esse homem, ou pelo menos eu achava que sim. Quando ele se casou com a Sandra e disse que eles precisavam economizar para comprar o próprio apartamento, eu abri as portas da minha casa sem hesitar. Eles moravam comigo de graça, sem pagar aluguel, para que pudessem construir o futuro deles. Só que o futuro que eles estavam construindo, ao que parece, não me incluía. Eu sempre fui aquela mãe que faz tudo. Eu cozinhava, eu lavava, eu cuidava do jardim mesmo com as dores da idade. Quando fiz a cirurgia, precisei de ajuda. O Renato se ofereceu para cuidar das minhas finanças, enquanto eu estava de cama. Mãe, descansa. Eu cuido dos cartões, pago as contas e organizo tudo para você não se preocupar. Ele disse com aquele sorriso que eu sempre achei que fosse de carinho. Eu entreguei as chaves da minha vida para ele. Eu confiei. Confia em mim, mãe, foram as palavras que ele usou. E eu confiei no filho que eu criei sozinha, no homem por quem eu sacrifiquei minha juventude. Mas a dinâmica da casa mudou drasticamente durante a minha recuperação. A Sandra começou a trazer a família dela com frequência. O pai dela, o senhor Valdemar, e a mãe, a dona Nair. Eles se sentavam na minha sala, comiam a comida que eu pagava e me ignoravam como se eu fosse um fantasma. Eu ouvia as risadinhas deles na cozinha, enquanto eu estava no quarto tentando fazer minha fisioterapia. Às vezes, a Sandra entrava no meu quarto apenas para reclamar que o cheiro dos meus remédios a deixava enjoada ou que eu estava ocupando o armário do corredor com velharias. O Renato nunca me defendia. Ele abaixava a cabeça, pedia que eu não a incomodasse e dizia que ela estava estressada. Naquela terça-feira que mudou tudo, o Renato entrou no meu quarto. Ele tinha aquela expressão que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Uma mistura de culpa antecipada e desconforto. Ele sempre vinha com aquela cara antes de pedir algo. Mãe, eu preciso que você me empreste seus cartões de crédito, todos os 3. Ele disse sem me olhar nos olhos. Ele alegou que ele e a Sandra precisavam fazer algumas compras importantes naquela semana e que me devolveria na segunda-feira seguinte. Algo dentro de mim se contraiu. Ele nunca tinha pedido todos os cartões de uma vez. Mas, mais uma vez, a voz da mãe que quer agradar falou mais alto. Eu os entreguei. Ele os pegou sem sequer dizer obrigado e saiu apressado. Naquele momento, eu ouvi a Sandra rir no corredor, uma risada que soou como uma vitória conquistada. Eu ainda não sabia, mas aquele tinha sido o erro que me levaria ao fundo do poço antes de eu conseguir emergir. Nos 3 dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. O Renato e a Sandra saíam cedo e voltavam tarde, e sempre que eu perguntava onde tinham estado, as respostas eram vagas. Resolvendo negócios, mãe? Não se preocupe. Na sexta-feira à noite, o Renato apareceu na porta do meu quarto para dizer que eles iam passar o fim de semana fora, em um sítio de amigos, e que talvez só voltassem na quarta-feira. Ele disse que precisava descansar do trabalho. Ele saiu sem me dar um abraço, sem um beijo na testa, sem nada. Ele apenas se foi, e eu fiquei sentada na cama, olhando para as paredes, me perguntando quando exatamente eu tinha perdido o meu filho. Quando foi que o menino doce que me abraçava e dizia que eu era a pessoa favorita dele no mundo, se transformou nesse estranho frio que mal conseguia me olhar nos olhos? No sábado de manhã, o silêncio na casa era sufocante. Eles não deixaram um bilhete, não disseram a que horas voltariam, nada. Eu fiz um café e me sentei na sala, tentando afastar aquela sensação de angústia que não me deixava respirar direito. Meus olhos teimavam em ir para a porta do quarto deles, um espaço que antes era o meu quartinho de costura e que eu cedi para que tivessem privacidade. Privacidade para conspirar contra mim, como se viu depois. Eu ainda vivia naquela bolha de negação, onde as mães se escondem quando não querem aceitar que os filhos são capazes de nos ferir.
Para ocupar a mente, eu comecei a limpar a casa. Eu sempre limpo quando estou nervosa. Limpei a cozinha, o banheiro, a sala, e quando terminei as áreas comuns, parei em frente à porta do quarto deles. Normalmente, eu respeitava o espaço deles, mas naquele dia, algo me empurrou para girar a maçaneta. Entrei com a desculpa de ventilar o quarto. O cheiro do perfume caro da Sandra, aquele perfume pretensioso que sempre me dava dor de cabeça, estava por toda parte. Fui abrir a janela e algo na escrivaninha me chamou a atenção. Era o celular antigo do Renato, aquele que ele tinha substituído há 2 meses e que eu achei que estivesse guardado. Estava ligado ao carregador e com a tela acesa. Minha mão se moveu antes que meu cérebro pudesse impedir. O aparelho não tinha senha. A tela mostrava várias notificações de um grupo de mensagens chamado Família da Sandra. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que era errado olhar, mas algo mais forte que o meu senso de propriedade me fez tocar naquela notificação. E naquele momento, minha vida mudou para sempre. O grupo tinha centenas de mensagens, mas as mais recentes foram as que gelaram o meu sangue. A primeira que li era da Sandra, enviada naquela mesma manhã. Já estamos no aeroporto. O Renato está nervoso que a velha possa notar algo. Eu disse para ele se acalmar. Ela é burra demais para conferir o extrato dos cartões. A velha? Ela me chamou de velha e de burra. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Continuei lendo. A mãe dela, a dona Nair, respondeu: ainda bem que a sua sogra é tão ingênua. Minha filha sabe como lidar com essas situações. Quando voltarmos, já teremos tudo encaminhado com o advogado. Aquela casa vai ser nossa antes que ela perceba. O pai dela enviou um emoji de positivo e escreveu: o Renato é um bom menino. Ele sabe obedecer. Não é como aquelas sogras que causam problemas. Esta se deixa manipular fácil. Eu senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. Continuei rolando a conversa e cada mensagem era pior que a anterior. O Renato tinha escrito: eu sinto que estou traindo a minha mãe, mas vocês estão certos. Ela já está velha e a casa é grande demais para ela sozinha. É melhor que esteja em nossas mãos antes que ela faça alguma bobagem com o imóvel. E a Sandra respondeu: amor, não é traição. É planejamento inteligente. Sua mãe vai ficar melhor em um lugar pequeno, onde não precise se preocupar com manutenção. Nós cuidaremos de tudo. Eles falavam de mim como se eu fosse um fardo, um objeto a ser realocado, como se a minha opinião não importasse, como se aquela casa, que era o meu santuário há décadas e que a Catarina me deixou com tanto amor, fosse algo que eles pudessem simplesmente tomar. As lágrimas caíam sobre a tela enquanto eu descobria que a viagem para o sítio era mentira. Eles estavam em Miami. Miami, com toda a família da Sandra. A dona Nair escreveu: já reservei o hotel 5 estrelas de frente para a praia. Vamos aproveitar esses dias como se deve. Afinal, a sogra da Sandra está pagando tudo sem saber. O pai dela completou: excelente. Também fiz reservas nos melhores restaurantes. Vamos viver como reis esta semana e deixar a conta para a velha. O Renato então mandou: usei os 3 cartões da mãe. Somando todos, eles têm um limite de quase 20 mil reais. Deve ser suficiente para tudo. 20 mil reais. Eles planejaram gastar 20 mil reais das minhas economias. Dinheiro que eu juntei com anos de trabalho duro. Dinheiro para a minha velhice e para emergências médicas, enquanto me chamavam de burra pelas costas. Mas o pior ainda estava por vir. Rolei a conversa até 2 semanas atrás e encontrei o plano real. A dona Nair escreveu: Sandra, falei com o nosso advogado. Ele disse que se o Renato conseguir que a mãe assine uma procuração, podemos começar o processo de transferência do imóvel. Ele também disse que, se ela estiver mostrando sinais de senilidade ou incapacidade mental, o processo é mais rápido. A Sandra respondeu: minha sogra está perfeitamente lúcida, mãe. Não podemos inventar isso. E a dona Nair retrucou: não há nada a inventar, querida. Você só precisa documentar esquecimentos, confusões, comportamentos erráticos. Todos os idosos têm esses momentos. Você só precisa gravar vídeos quando eles acontecerem e apresentar como prova de que ela não pode mais cuidar dos próprios negócios. O pai dela concordou, dizendo que conhecia casos onde isso funcionou perfeitamente e a família conseguiu o controle total das propriedades. Eles queriam me declarar louca para me roubar.
Queriam me internar em um asilo e roubar minha casa para o meu próprio bem. Eu senti uma raiva tão profunda que achei que fosse explodir. Mas continuei lendo, eu precisava ver até onde ia aquela traição. Vi mensagens da Sandra rindo porque eu tinha pedido para ir a um festival com eles no mês anterior e ela disse não, alegando ser um evento só para casais. Ela ficou tão triste que quase me fez rir, ela escreveu. A mãe dela respondeu: bem feito, filha. Você tem que continuar isolando ela socialmente. Quanto menos conexões ela tiver, mais fácil será tudo. O Renato, em alguns momentos, parecia hesitar. Às vezes sinto que sou duro demais com ela. Ontem ela pediu para jantarmos juntos e eu disse que estava ocupado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas a Sandra cortava logo. Renato, não seja mole. É parte do processo. Distanciamento emocional para que, quando chegar a hora da transição, não seja tão difícil para você. Distanciamento emocional planejado. Todas as vezes que o meu filho me evitou, rejeitou meu convite para cozinhar ou saiu da sala quando eu entrava. Não era coincidência. Era uma estratégia fria e calculada para quebrar o meu coração aos poucos, para me fazer sentir invisível na minha própria casa e me preparar para o dia em que eles me chutariam para fora. Deixei-me cair na cama do Renato com o celular ainda nas mãos trêmulas. Todo o meu corpo balançava incontrolavelmente. Não era apenas raiva, era a sensação de ter sido completamente destruída pelas únicas pessoas em quem eu confiava, pelo filho a quem eu dei absolutamente tudo. Fechei os olhos tentando processar aquelas palavras que ecoavam como golpes. Velha burra, fácil de manipular. Eu escolhi bem. Fiquei ali deitada por muito tempo, talvez horas. O sol estava começando a se pôr quando finalmente me sentei. Eu precisava saber de tudo antes que eles voltassem. Voltei ao telefone e procurei conversas ainda mais antigas. Descobri que tudo começou há 8 meses. A Sandra apresentou a ideia aos pais, dizendo que a minha casa valia pelo menos R$400 mil e que o bairro estava se valorizando muito. Ela disse que ia começar a trabalhar o Renato, chamando-o de o elo fraco. Vi como ela o convenceu, usando mentiras disfarçadas de preocupação com a minha saúde. Vi como eles falaram da minha irmã Catarina com desprezo, chamando-a de velha idiota por ter me deixado a casa para me proteger. Eles dividiram o processo em fases: isolamento, documentação de falsos lapsos mentais, procuração forçada e, por fim, a minha remoção para um asilo. Se eu resistisse, usariam a interdição judicial. Eles já tinham até prints de casas de luxo que planejavam comprar com o dinheiro da venda da minha casa e fotos dos móveis modernos que comprariam depois de jogarem todas as minhas coisas no lixo. Aquelas velharias da sogra me dão náuseas, a Sandra escreveu. E o Renato completou: ela não vai causar problemas. Confiem em mim, eu conheço minha mãe, ela é muito dócil. Dócil. Meu filho achava que eu era dócil. E talvez ele tivesse razão. Eu fui dócil a vida inteira. Aceitei o desprezo, a indiferença e o abuso financeiro sem reclamar, porque acreditava que era assim que se amava. Mas enquanto eu lia aquelas mensagens, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Pela primeira vez na vida, algo se ajustou no lugar certo. Tirei prints de absolutamente tudo. Enviei cada conversa, cada plano e cada insulto para o meu próprio e-mail. Quando terminei, já passava das 10 da noite. Deixei o celular do Renato exatamente onde o encontrei, saí do quarto e fechei a porta. Fui para a cozinha como um autômato e fiz um chá, com as mãos ainda tremendo tanto que derramei água no balcão. Mas nada importava, exceto uma verdade que se cristalizou na minha mente. Eu não podia ficar ali. Eu não ia ser a vítima dócil que eles esperavam. Eu ia agir primeiro. Eu ia me proteger e ia fazer isso de uma maneira que eles jamais poderiam prever. Porque se eu aprendi algo naquelas horas, foi que eles me subestimavam completamente. Eles achavam que eu era fraca e burra, e esse seria o maior erro deles. Diga-me, você gostaria que eu continuasse a contar como eu organizei minha fuga e o que aconteceu quando eles voltaram de Miami? Aquela noite de domingo foi a mais longa da minha vida. Eu não consegui pregar o olho, sentada naquele sofá que já tinha visto tantas fases da minha família, mas que agora parecia um lugar estranho. Meu corpo doía, uma dor que não era física, era como se a minha alma estivesse sendo moída. Mas quando o sol começou a despontar na janela da sala, algo mudou dentro de mim. O choro secou e deu lugar a uma clareza gelada. Eu não era mais apenas a Ivone.
a mãe que perdoa tudo. Eu era a Ivone que sobreviveu a décadas de luta e que não ia entregar o resto da sua vida de bandeja para quem me chamava de velha burra. Eu sabia que tinha exatamente 7 dias antes de eles voltarem de Miami. 7 dias para desmontar uma vida de 72 anos. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda. Eu não podia fazer isso sozinha, não com o meu quadril ainda reclamando da cirurgia e com o peso emocional de estar traindo o meu próprio filho, embora a traição real tivesse partido dele. Liguei para a Berenice, minha vizinha de porta, há mais de 40 anos. A Berenice foi quem segurou a minha mão quando o Getúlio morreu. Foi quem me ajudou a fazer as marmitas que eu vendia para pagar a escola do Renato quando as coisas apertaram. Ela chegou em meia hora, com aquele olhar de preocupação que só uma amiga de verdade tem. Eu não disse nada de imediato. Apenas servi um café, coloquei o celular antigo do Renato na frente dela e pedi que ela lesse tudo, desde o começo. Enquanto ela lia, eu observava o rosto dela passar da confusão para o horror absoluto. Quando ela terminou, ela estava tremendo. Ela me abraçou forte e ali, no ombro dela, eu desabei por um momento. Berenice, eles querem me interditar. Eles querem me colocar num asilo para venderem a minha casa. Eu sussurrei. Ela se afastou, me olhou nos olhos e disse com uma firmeza que eu precisava ouvir. Ivone, nós vamos acabar com isso agora. Eles acham que você está sozinha, mas você não está. A Berenice é uma mulher de ação. Em poucas horas, ela já tinha organizado uma lista de contatos. Ela conhecia o Dr. Estevão, um advogado especializado em direito de família e idosos, e a Dona Margarida, uma corretora de imóveis que tinha fama de resolver as coisas com uma rapidez impressionante. Naquela manhã de segunda-feira, eu já estava sentada no escritório do Dr. Estevão. Eu mostrei a ele cada print, cada conversa sobre fases de isolamento e cada plano para documentar falsas senilidades minhas. O doutor Estevão ouviu tudo em silêncio, apenas fechando o punho sobre a mesa de vez em quando. Dona Ivone, o que o seu filho e a esposa dele estão planejando é crime. É abuso financeiro contra idoso e fraude. Ele disse com uma voz que me deu uma segurança que eu não sentia há anos. Ele me explicou que eu poderia denunciá-los criminalmente, mas que isso levaria tempo, e o tempo era o que eu menos tinha. Foi então que ele deu a sugestão que mudaria o rumo de tudo. A casa é sua, Dona Ivone. Está no seu nome, foi uma doação da sua irmã. Você tem o direito pleno de vendê-la a qualquer momento, sem pedir permissão a ninguém. Vender a casa. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um trovão. Para vocês entenderem o peso disso, eu preciso contar um pouco mais sobre o que aquela casa representava. Quando eu fiquei viúva do Getúlio, eu não tinha nada. O Renato era uma criança de 8 anos que ainda chorava de saudade do pai todas as noites. Eu trabalhava em 2 empregos, limpando o chão e passando roupa. E muitas vezes eu não sabia se teria o dinheiro do aluguel no mês seguinte. Minha irmã, a Catarina, era uma alma santa. Ela nunca casou. Nunca teve filhos, e trabalhou a vida inteira como enfermeira, juntando cada centavo. Quando ela comprou aquela casa, ela me disse: Ivone, isso aqui é para garantir que você e o Renato nunca fiquem na rua. Anos depois, quando a Catarina adoeceu, eu cuidei dela até o último suspiro dela naquela mesma casa. No leito de morte, ela segurou a minha mão e me fez prometer: nunca venda este lugar, irmã. Ele é o seu seguro. Enquanto essas paredes estiverem de pé, você terá dignidade. Eu guardei aquela promessa como algo sagrado por décadas, mas agora, ouvindo o Dr. Estevão, eu percebi que a dignidade que a Catarina queria para mim não estava nos tijolos, mas na minha liberdade. Manter a casa significava ficar presa com um filho que planejava me descartar como lixo. Eu olhei para o Dr. Estevão e disse: eu quero vender. O senhor conhece alguém que compre à vista? Saímos dali direto para o banco com a Berenice. Eu precisava retomar o controle dos meus cartões. Quando a gerente da conta, que já me conhecia há anos, viu a movimentação em Miami, ela quase caiu da cadeira. Dona Ivone, foram 18 mil reais gastos em apenas 3 dias, ela disse, me mostrando a lista de hotéis de luxo, restaurantes estrelados e lojas de grife que o Renato e a Sandra estavam frequentando com o meu dinheiro. Meu estômago embrulhou. Aquilo era o dinheiro da minha reserva para emergências, o dinheiro que eu suei para juntar e não ser um fardo para ninguém.
Cancelei os 3 cartões na hora e contestei cada uma daquelas compras como não autorizadas. Bloqueei minha conta principal para que qualquer transação agora só pudesse ser feita com a minha presença física e digital comprovada. Na terça-feira à tarde, recebi a dona Margarida na casa da Berenice. Eu não queria que nenhum vizinho fofoqueiro me visse entrando com uma corretora na minha própria casa. Eu fui direta. Eu preciso vender em menos de uma semana. Eu aceito 30 ou 40% a menos do valor de mercado, desde que o dinheiro esteja na minha conta até quarta-feira que vem e que a escritura seja assinada imediatamente. Ela arregalou os olhos, mas percebeu a gravidade da situação. Dona Ivone, eu tenho um grupo de investidores que compra imóveis assim, no ato, para reformar e vender. Se a documentação estiver ok, nós fechamos isso amanhã mesmo. Enquanto os profissionais trabalhavam, eu comecei o processo mais doloroso, desmontar o meu lar. Eu passava pelos cômodos e as memórias me assaltavam. A marca na parede da cozinha, onde o Renato media a altura dele todo ano. O jardim que eu plantei com tanto carinho e que a Sandra dizia que atraía insetos. Cada objeto tinha uma história, mas eu não podia levar tudo. A Berenice me ajudou a separar apenas o essencial. Meus documentos, as joias que eram da minha mãe, as fotografias da Catarina e do Getúlio e algumas roupas. O resto eu decidi que ficaria para trás, ou seria doado. Eu me lembro de ter encontrado uma caixa de sapatos velha no fundo do armário. Dentro dela estavam todos os cartões de Dia das Mães que o Renato me deu quando era criança. Para a melhor mãe do mundo. Ele escrevia com aquela letra trêmula de quem está aprendendo a ler. Eu chorei tanto que achei que meu coração ia parar ali mesmo. Como aquele menino se transformou no homem que escreveu? Ela é burra demais para conferir o extrato? Naquele momento, eu entendi que o filho que eu amava já tinha morrido há muito tempo, e o que sobrou foi um parasita alimentado pela ganância da esposa e da sogra. Na quarta-feira, a dona Margarida me ligou. Ela tinha uma proposta de 280 mil reais, à vista. A casa valia pelo menos 400 mil, mas eu não hesitei. Aceito, eu disse. Marcamos a assinatura para o dia seguinte. Enquanto isso, eu continuava monitorando o celular antigo do Renato, que ainda estava lá, carregando na escrivaninha. Eles continuavam mandando fotos no grupo. A Sandra postou uma foto de um prato de lagosta rindo. A velha deve estar comendo pão com ovo agora, e nós aqui no paraíso. A mãe dela, a dona Nair, respondeu. Aproveitem, porque quando voltarem, o plano de interdição começa. Já falei com o médico amigo do Valdemar. Ele vai dar o laudo de demência senil sem nem precisar examinar muito. Ouvir aquilo me deu o empurrão final que eu precisava. Eles não tinham limites. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam a minha identidade, a minha sanidade e a minha liberdade. Eu não era uma pessoa para eles. Eu era um empecilho. Naquela noite eu não dormi de novo. Mas não era medo. Era uma adrenalina que eu não sentia desde que era jovem. Eu terminei de embalar minhas 3 malas, as únicas coisas que caberiam na minha nova vida. A Berenice me ofereceu a casa dela para eu passar a última noite, e eu aceitei. Eu não queria estar naquela casa quando a energia e a água fossem cortadas na sexta-feira de manhã, conforme eu já tinha agendado. Antes de sair de casa pela última vez, eu fiz algo que o Dr. Estevão me orientou. Escrevi uma carta. Mas não foi uma carta de despedida chorosa, foi um manifesto de liberdade. Eu contei detalhe por detalhe como eu descobri o plano deles. Escrevi os nomes de cada pessoa do grupo de mensagens. Citei as frases exatas sobre a minha burrice e sobre a interdição. Renato, eu escrevi, eu te dei a vida, e você tentou me tirar a dignidade. Eu paguei seus estudos com o suor do meu rosto, e você usou esse conhecimento para tentar me roubar. A partir de hoje, você não tem mais mãe, porque eu escolhi deixar de existir para você para poder continuar existindo para mim mesma. Deixei a carta no centro da mesa da sala, presa por um peso de papel que era o preferido do pai dele. Na quinta-feira de manhã, eu estava no cartório. Assinei cada papel com a mão firme. O comprador era um investidor que não fez perguntas. Ele só queria a chave. Quando recebi o comprovante da transferência bancária de 280 mil reais, eu senti um peso imenso saindo das minhas costas. Aquele dinheiro não era apenas o valor da casa. Era a minha alforria. Fui direto ao banco,
transferi cada centavo para uma conta nova em outro estado, uma conta que o Renato nem sonhava que existia. O Dr. Estevão também preparou um pendrive com todos os prints e áudios que eu tinha coletado. Ele guardou uma cópia no cofre do escritório dele e me entregou outra. Se eles tentarem te procurar ou te processar, Dona Ivone, nós usamos isso. Eles nunca mais vão ter paz se tentarem encostar um dedo na senhora, ele garantiu. Saí dali e fui para a rodoviária com a Berenice. Eu não quis ir de avião para não deixar rastro fácil. Comprei uma passagem para o interior de Minas Gerais, para a casa de uma prima distante, a Sheila, que era a única pessoa da família que eu ainda confiava e que sabia que eu não era louca. A despedida da Berenice foi a parte mais difícil. Você é a irmã que a vida me deu, Ivone, ela disse chorando. Vá em paz e não olhe para trás. Eles não merecem nem a sua sombra. Eu entrei naquele ônibus carregando apenas 3 malas e um coração que estava sendo reconstruído à força. Enquanto o ônibus saía da rodoviária e eu via as ruas da minha cidade ficarem para trás, eu imaginei a cena de quando eles voltariam de Miami naquela noite. Imaginei o Renato tentando abrir a porta e percebendo que a fechadura tinha sido trocada pelos novos donos. Imaginei a Sandra gritando quando percebesse que os cartões não passavam mais e que o luxo tinha acabado. Imaginei o silêncio daquela casa vazia, sem os meus móveis, sem o cheiro do meu café, sem a presença daquela mulher que eles achavam que podiam dominar. Eles achavam que eu era dócil demais para lutar. Eles achavam que eu não tinha para onde ir. Mas eles esqueceram que uma mulher que cria um filho sozinha, limpando o chão de escritório, tem uma força que nenhuma Sandra ou Dona Nair jamais compreenderia. A viagem durou quase 2 dias. Eu via a paisagem mudar pela janela e sentia que, a cada quilômetro, eu deixava um pouco daquela mágoa para trás. Eu não era mais a Dona Ivone, a vítima. Eu era uma mulher livre, com dinheiro no banco e uma vida inteira para redescobrir, mesmo aos 72 anos. Cheguei na casa da Sheila exausta, mas com uma paz que eu não sentia há décadas. Ela me recebeu com um abraço apertado e um quarto cheio de flores do campo. Ivone, aqui você é rainha, ela disse. E ali, naquele quartinho simples em Minas, eu finalmente consegui dormir um sono profundo, sem sobressaltos, sabendo que o predador não podia mais me alcançar. O balanço do ônibus e o ronco constante do motor foram a minha trilha sonora por 2 dias seguidos. Eu tinha decidido não viajar de avião para não deixar rastros fáceis em sistemas de busca imediatos. O ônibus era mais lento, mais anônimo, e me dava o tempo que eu precisava para processar que eu estava, de fato, abandonando tudo o que conhecia para trás. Enquanto a estrada passava pela janela, cruzando campos abertos e pequenas cidades que eu nunca tinha ouvido falar, eu me sentia em um estado de dormência, como se estivesse vivendo o sonho de outra pessoa. Eu pensava muito no Renato e na Sandra. Imaginava que, naquele exato momento, eles ainda estavam em Miami, aproveitando o último sol, fazendo compras com cartões que eles nem sonhavam que já estavam bloqueados e postando fotos de uma felicidade sustentada pela minha exploração. Eles não faziam ideia de que a vítima deles tinha despertado e desaparecido. E por mais triste que fosse admitir, sentir aquele gostinho de justiça me dava forças para não desmoronar ali mesmo, na poltrona do ônibus. Eu cheguei ao meu destino em uma tarde de domingo. A Sheila, minha prima que eu não via há quase 15 anos, estava me esperando na rodoviária. Quando nossos olhos se encontraram, ela não fez perguntas difíceis. Ela apenas me abraçou e disse: Ivone, bem-vinda à sua nova casa. Aqui você pode ficar o tempo que precisar. O apartamento dela era pequeno, mas tinha um cheiro de limpeza e paz que eu não sentia há anos. Ela tinha preparado o quarto de hóspedes com lençóis brancos esticados, toalhas dobradas em cima da cômoda e um vasinho de flores frescas no criado mudo. Eu caí no choro quando vi aquele cuidado. Chorei porque uma pessoa que mal me via há anos tinha feito mais por mim em um dia do que o meu próprio filho em anos de convivência sob o mesmo teto. Ali, naquele acolhimento, eu entendi que família nem sempre é uma questão de sangue, mas de quem está disposto a te oferecer um abrigo quando a tempestade chega. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava descompactar minhas poucas malas, meu celular vibrou com uma mensagem da Berenice, minha vizinha corajosa que ficou cuidando de tudo por lá. Ivone, você não imagina o que aconteceu, ela escreveu.
O Renato e a Sandra chegaram há 1 hora. Foi um caos absoluto. Ela me contou que os gritos deles podiam ser ouvidos do outro lado da rua. Quando o Renato tentou abrir a porta e a chave não girou, ele entrou em desespero. Ele começou a esmurrar a porta até que os novos donos apareceram com os papéis da venda e a escritura assinada na mão. O Renato tentou forçar a entrada, gritando que a casa era dele por herança, e quase foi preso por invasão de domicílio. A Sandra, segundo a Berenice, estava aos prantos, mas não de tristeza por mim, e sim gritando que aquilo era impossível e que eu não tinha o direito de fazer isso com o futuro deles. Eles saíram de lá escorraçados, prometendo que iam me encontrar e que eu ia pagar por cada centavo que eles estavam perdendo. Eu apenas respondi para a Berenice: eu já estou longe, eu estou segura. Naquela noite, eu bloqueei o número do Renato e da Sandra de vez. Eu não queria mais aquele veneno escorrendo no meu dia a dia. Os primeiros dias na cidade nova foram estranhos. Eu acordava e levava alguns segundos para lembrar onde estava. A Sheila me dava todo o espaço do mundo, mas também me oferecia companhia nas horas certas. Tomávamos café juntas e depois ela ia trabalhar, me deixando com os meus pensamentos e com a tarefa de reconstruir uma rotina do zero. Eu caminhava pelo bairro, descobria pequenas padarias e bibliotecas, tentando curar feridas que eu sabia que não iam fechar rápido. Porque, por mais que eu estivesse segura, a dor de saber que o seu único filho planejou te declarar louca para te roubar é uma dor que mora no osso. Toda noite, eu ainda sentia uma pontada de esperança de que talvez, em algum lugar daquela mente deturpada, o Renato me mandasse um pedido de desculpas sincero, reconhecendo o erro. Mas o que veio foi algo muito diferente. 1 semana depois da minha fuga, o Dr. Estevão me ligou com notícias do fronte de batalha legal. Ele me contou que o Renato teve a audácia de tentar entrar com um processo contra mim para anular a venda da casa. Ele alegou que eu estava mentalmente incapacitada e que a venda tinha sido feita sob coerção ou confusão mental. Meu coração disparou de medo, mas o Dr. Estevão riu no telefone. Ele me explicou que o juiz revisou toda a documentação, viu os laudos médicos que eu fiz antes da venda e, principalmente, viu o pendrive com as conversas do grupo da família da Sandra, onde eles planejavam justamente inventar a minha demência. O caso foi descartado em minutos e o juiz ainda deu uma advertência severa ao Renato, dizendo que registrar denúncias falsas poderia resultar em acusações criminais contra ele. Naquele momento, eu senti um alívio tão grande que quase desmaiei. Eu estava blindada pela própria verdade que eles tentaram esconder. Mas o golpe final no que restava da minha ilusão materna veio através de um e-mail. O Renato, sem conseguir me ligar, me escreveu um texto longo e carregado de um ódio que eu nunca imaginei que ele sentia por mim. Como você pôde fazer isso com a gente, Ivone? Ele começou, me chamando pelo nome, sem o mãe. Ele disse que eu tinha arruinado o futuro dele, que aquela casa era a herança dele e que eu não tinha o direito de vender algo que ele já considerava dele. Contou que o banco estava processando ele e a Sandra por causa dos 18 mil reais gastos em Miami e que eles não tinham como pagar. Disse que ele tinha perdido o emprego por causa do estresse e que a Sandra tinha saído de casa, voltado para os pais dela, chamando-o de inútil porque ele não conseguiu controlar a própria mãe. Ele terminou o e-mail dizendo que tudo era culpa minha, que eu era egoísta por pensar na minha própria segurança depois de tudo o que ele aguentou vivendo comigo todos aqueles anos. Eu li aquele e-mail 3 vezes e em cada leitura eu via uma camada diferente da podridão que tinha se instalado no coração do meu filho. Não havia um pingo de arrependimento. Não havia um "me perdoe por planejar te trancar num asilo". Havia apenas raiva porque o plano de roubo tinha falhado. Ele achava que me suportar era um fardo, quando na verdade era eu quem sustentava o luxo dele limpando a casa e pagando as contas. Eu respondi o e-mail de forma curta e definitiva. Escrevi que ele ainda não tinha entendido que a culpa não era de quem se defende, mas de quem ataca. Disse que não havia mais nada a ser falado e que ele não tentasse me contatar novamente. Depois de clicar em enviar, eu bloqueei o e-mail dele também. A porta estava trancada e desta vez ele não tinha a chave. Com o tempo, a poeira começou a baixar. Eu aluguei um apartamento pequeno para mim, perto da casa da Sheila, porque eu queria retomar minha independência total.
Era um lugar simples, com apenas um quarto, mas era o meu castelo. Ninguém tinha a cópia da chave além de mim. Eu decorei com as poucas coisas que trouxe. A foto da Catarina sorrindo no criado mudo e o quadro do Getúlio na sala. Eu não coloquei nenhuma foto do Renato visível. As que eu tinha dele, bebê, eu guardei em uma caixa no fundo do armário. Ainda doía olhar para aquele rosto inocente e saber no que ele tinha se tornado. Para ocupar o meu tempo e me sentir útil, eu entrei para um grupo de leitura na biblioteca local. Lá, eu conheci outras mulheres da minha idade, cada uma com sua própria história de superação e perdas. Uma delas, a Alzira, se tornou uma grande amiga. Um dia, tomando um chá, eu contei a minha história completa para ela. Eu esperava julgamento, esperava que ela dissesse que eu fui dura demais com o meu único filho. Mas a Alzira me olhou com uma doçura imensa e disse: Ivone, a sociedade ensina que nós, mães, temos que aguentar tudo em nome do amor. Mas o que você fez não foi abandonar o seu filho, foi salvar a si mesma. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a minha alma cansada. Eu também comecei a trabalhar meio período em uma loja de artesanato. Eu não precisava do dinheiro, graças à venda da casa, mas eu precisava de propósito. Descobri que tinha um talento para o bordado e para pequenos trabalhos manuais que eu nunca tinha tido tempo de explorar. Cada peça que eu terminava era uma prova de que eu ainda tinha valor, de que eu ainda podia criar coisas belas, mesmo depois de tanta destruição. Eu estava florescendo em um solo novo, um solo que eu mesma tinha escolhido. Um ano depois de tudo, o Dr. Estevão me mandou uma última atualização. Ele descobriu que o Renato e a Sandra tinham feito um acordo com o banco para pagar os 18 mil reais em parcelas que iam durar 5 anos. Se eles atrasassem um único mês, enfrentariam as acusações criminais de fraude. O Renato estava trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar a dívida. A Sandra tinha voltado para ele, mas a relação era um inferno de cobranças mútuas e brigas constantes, com a família dela desprezando o Renato por ele não ter conseguido pegar a herança. Eu senti uma ironia poética nisso tudo. O que eles planejaram para me destruir acabou sendo a corrente que os prendia em uma vida miserável. Eu não senti pena. Eu senti que a vida tinha, finalmente, colocado as coisas no lugar. Hoje, eu vivo uma vida tranquila. Eu tenho o meu grupo de caminhada matinal, minhas aulas de pintura e as tardes de domingo com a Sheila e com o seu Francisco, um senhor que conheci na pintura e que entende muito bem o que é a solidão da terceira idade. Nós não somos namorados, somos companheiros de jornada, 2 sobreviventes que escolheram não ser vítimas. Às vezes, eu olho para aquela foto do Renato aos 5 anos e consigo sorrir para a lembrança daquele menino, separando-o do homem que tentou me ferir. Eu aprendi que o perdão não é sobre o outro, é sobre a nossa própria paz. Minha mensagem para você que está me ouvindo agora e talvez esteja passando por algo parecido é: não tenha medo de dizer chega. Não aceite ser invisível ou ser tratada apenas como um banco para os caprichos de quem deveria te amar. O amor real não isola, não manipula e não conspira. Se você tiver que escolher entre a sua família e a sua dignidade, escolha sempre a sua dignidade, porque sem ela, você não tem nada. Eu sou a Ivone Martins, tenho 72 anos e sou uma sobrevivente livre. E pela primeira vez na vida, eu posso dizer com toda a certeza: eu sou feliz porque escolhi a mim mesma.